Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre você aí, na sua casa, ou onde você estiver, com a sua família, com seus amigos, nesse momento conosco, em comunhão. Embora separados fisicamente, nós estamos unidos em um só Espírito, em mais um culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero crer, para a glória de Deus, que estes são os últimos cultos que a gente estará fazendo por meio virtual. Eu creio que em breve nós estaremos todos juntos, reunidos para a glória de Deus. E eu queria compartilhar com você um versículo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 33. Um livro escrito mais de 600 anos antes de Cristo, em que o profeta Isaías profetiza sobre a vinda do nosso Senhor. E ele nos diz, a partir do verso 6, Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então eu queria convidar você essa noite para que, com bastante temor, para que você recebesse a sabedoria, o conhecimento, a salvação aí na sua casa, a salvação que vem de Jesus, e que você exaltasse o nome de Jesus junto conosco essa noite. A chave para a sabedoria, para o conhecimento e para a salvação é o temor do Senhor. Então que nós possamos juntos nos alegrar porque Jesus já veio e já derramou livremente a salvação sobre todos nós. E eu quero orar com você nesse momento para que nós possamos iniciar o nosso culto. Amém. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada por mais um momento na Tua presença, muito obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos deleitarmos sim nesse firme fundamento, Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa riqueza de sabedoria, de conhecimento, de alegria, e que nós possamos, ó Deus, com muito temor e com muita alegria no nosso coração, nos nossos corações, como família do Senhor, te louvar agora, Pai. A Ti seja toda a honra da igreja, em nome de Jesus. Amém. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante a sua voz e cante a Ele. Poderoso Deus, e poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por
por ti. Tu que estás assentado no trono, entronizado, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra pelos séculos dos séculos, seja a glória, seja o domínio, e pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, tu és. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Nossa alma anseia por ti, Jesus. Venha sobre nós, meu Pai. É o que nós te pedimos nesse momento. Sem tua presença não podemos nada. Sem tua presença não somos nada. Sem tua presença nada faz sentido em nós. Por isso eu te peço que o Senhor venha no meio dessa comunhão, meu Pai. Anseia por ti, minha alma 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 anseia por ti, como a corça suspira pelas águas. minha alma anseia por ti, Eu tenho sede de ti. tenho sede de ti. Vem sobre nós, Santo Espírito. Nós temos sede de ti. Levante a sua voz. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Esse também é o momento de você adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. A conta vai aparecer em algum lugar dessa tela, desculpa. E calma, tá quase lá, a gente está quase voltando. Eu estou louco para reencontrar vocês presencialmente. Tá quase lá. Acompanhe a gente pelas redes sociais, fique atento se você pertence a algum grupo do Caminho da Fé. Já já a gente está de volta e você é parte fundamental nisso. Seja com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu envolvimento. A sua presença aqui é muito importante para nós, porque essa comunhão só existe porque você está aqui com a gente, porque você está presente. Portanto, saiba que você é especial para nós. Você faz sentido no meio dessa comunhão. Portanto, adore a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. Saiba que isso tudo é muito bem utilizado, seja em projetos sociais, em cestas básicas, em locais ajudados pela igreja e também
tudo isso também pode ser investido no local novo, na sala nova. Mais uma vez te convido a participar disso. Você é muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Quero te convidar a cantar comigo essa música essa noite, em agradecimento a Deus pelo ar que você respira. Se você tem fôlego de vida, cante comigo essa noite. Jesus, obrigada, simplesmente pelo ar que eu respiro. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Amém, Jesus, nós te entregamos o nosso louvor. Obrigada, Deus. Tu és tão bom, tu és tão incrível. Nós não somos merecedores da tua presença e mesmo assim o Senhor sempre se faz presente. Em nome de Jesus, nós te entregamos. Amém. Graça e paz a todos, meus irmãos. Que esse seja mais um domingo cheio da presença de Deus na sua casa. Como o Bruno e a Rosane já anunciaram, nós estamos preparando a volta para o novo templo. Contamos com as orações de vocês, primeiramente, para tudo isso, para todos os projetos que temos colocado à frente de Deus. Eu sei que tudo que nós temos
colocado, o Senhor vai nos ajudar a realizar, porque os projetos são dele, a igreja é dele, o ministério é dele, as nossas vidas são consagradas ao Senhor, e a saudade, como o Bruno falou, é muito grande de todos vocês, mesmo que a princípio a gente não consiga dar os abraços que temos vontade, mas congregar é muito bom. Eu sei que o Senhor tem nos abençoado através das pregações online, mas é um desejo da igreja, um desejo nosso, e um cuidado que nós, os pastores e líderes da igreja, tivemos esse tempo todo em manter a igreja fechada, para que houvesse mais tranquilidade na volta, para a gente ter um cuidado maior com a saúde de todos os membros, aqueles que têm a idade um pouco mais avançada, aqueles que têm algum sintoma, aqueles que têm algum problema de saúde. Então a nossa preocupação foi sempre essa, e ter um cuidado com o reino de Deus. E eu quero falar com vocês essa noite no Evangelho de Lucas. Eu tenho lido o Novo Testamento, e esse mês de setembro especificamente eu li o Evangelho de Lucas 2 vezes, e me encanta cada vez que eu leio. Às vezes você lê uma passagem e fala, nossa, isso aqui estava aqui o tempo todo e eu não conseguia ver. E quando você olha um pouquinho para a vida de Lucas, Lucas é o único autor do Novo Testamento que provavelmente não era israelita, não era judeu, ele era gentio. E Deus o usa de forma tão grande, mesmo ele não sendo testemunha ocular de Jesus, ele se preocupou em buscar dados históricos para escrever o seu livro cheio do Espírito Santo de Deus. E depois também em Atos, que também é um livro de sua autoria, você vê o conhecimento e o cuidado que ele tinha com a palavra de Deus, e nos ensina muito o livro de Lucas. A vida de Lucas nos ensina muito, mesmo não sendo testemunha ocular como Paulo foi, ele foi grandemente usado para abençoar muitas pessoas. É chamado o médico amado, amigo de Paulo. E essa noite eu queria que vocês ouvissem através dessa palavra e entendessem que o Senhor é especialista em reverter situações de tristeza em plena alegria, de mudar a sorte do seu povo, de mudar a natureza das coisas, de mudar situações que aparentemente são irreversíveis. E quando a gente começa lendo isso no livro de Lucas, logo no capítulo 1, a gente vê que o quanto Deus se preocupa com os seus filhos, o quanto Deus se preocupa em manter o coração alegre dos seus filhos, mesmo que aparentemente os seus sonhos ainda não estejam realizados, porque nós temos que louvar ao Senhor mesmo com as coisas, quando as coisas não saem do jeito que planejamos. E a gente vê através do testemunho de Zacarias e de Isabel o quão bom é servir ao Senhor, independente da idade que nós temos, independente da idade que você tem, os seus dias são para servir ao Senhor, para glorificar o seu santo nome, e o Senhor conhece os desejos do seu coração. E a gente aprende nesse texto no Evangelho de Lucas. Se você puder abrir a sua Bíblia onde você estiver, na sua casa, onde você estiver com a sua família, e prestar atenção nesse texto, o quanto ele vai te enriquecer, o quanto ele vai te ensinar, o quanto ele vai te edificar. A palavra de Deus é preciosa demais para nós meditarmos tão pouco nela como às vezes fazemos. Às vezes você lê uma passagem e não consegue entender, você não relê novamente. Então que essa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, essa palavra fale ao seu coração, que ela traga paz do seu coração, que ressurja os seus sonhos essa noite, que a alegria do seu sorriso volte para você e para sua casa. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 para vocês entenderem o contexto, até o versículo 25. Diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ou seja, aqueles que foram testemunhas oculares conversaram com Lucas, porque ele não foi, e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Então, Lucas se preocupa em passar para Teófilo, que significa amigo de Deus,
aquilo que ele havia aprendido. Falou: olha, o que eu estou te passando aqui, o que eu estou ensinando, o que nós da igreja pregamos domingo após domingo é nada mais do que a palavra do Senhor. Nós não acrescentamos nada, nós não tiramos nada. Então, vocês têm que ser instruídos, a igreja do Senhor tem que ser instruída na palavra. Não com falácias, não com achômetros de pastores, líderes e mestres, não, pela palavra. E Lucas tinha essa preocupação, e nós desse ministério também temos uma preocupação muito grande com o zelo da palavra. E ele fala no versículo 5, já introduzindo o texto que eu quero falar com vocês. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Guarde isso no seu coração. Irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que ele, exercendo diante do Senhor o seu sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Então esse texto nos ensina grandes coisas. Esse texto traz para nós algumas lições muito preciosas, para a minha vida e para você, porque a Bíblia ela é aplicável para nós. O Senhor deixou tudo isso escrito para que nós pudéssemos crer naquilo que Ele tem para nós. O Senhor deixou tudo isso escrito para mostrar para nós que não importa há quanto tempo você sonha, não importa quais são os desejos do seu coração. Quando você coloca a sua vida diante de Deus em oração e você busca entender o que o Senhor tem para você, os seus sonhos vão se realizar. E esse texto nos traz algumas lições, e eu quero falar especificamente de 6 grandes lições que esse texto nos traz. A primeira está no versículo 6, diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender nesse texto é que nós temos que ter um caráter aprovado por Deus. Nós temos que ter uma vida aprovada por Deus e entender a soberania e a sabedoria do Senhor. E aqui fala que eles viviam irrepreensíveis diante do Senhor.
A pessoa irrepreensível é aquela que não necessita de nenhum tipo de correção. Eles conheciam quais eram as verdades do Senhor e as praticavam. Eles conheciam quais eram as coisas que precisavam ser feitas e faziam. Quais eram as atitudes que precisavam ser tomadas e tomavam. E quando fala irrepreensível, é algo muito complexo, muito grande, mas é algo possível para nós. É possível vivermos de forma irrepreensível diante do Senhor. Mas nós temos nos mantido amargurados quando as coisas não saem do nosso jeito e do nosso tempo. Há tantas pessoas dentro da igreja que quando os seus sonhos não se realizam, ou não se realizam nos seus próprios tempos, não conseguem se manter sem amargura, sem tristeza, sem murmuração. As pessoas só sorriem quando as coisas estão bem, só agradecem ao Senhor quando as coisas estão bem, e aqui fala que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Irrepreensíveis. No versículo 7 diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Para um judeu do sexo masculino, não há nada tão constrangedor, tão triste quanto não ter um filho, quanto não ter um sucessor. Para um judeu isso é regra básica de bênção, significa que ele é abençoado pelo Senhor, ou seja, eles serviam ao Senhor, eram irrepreensíveis diante do Senhor, mesmo não tendo o favor de Deus. Serviam ao Senhor pelo que Ele era, não pelo que Ele poderia oferecer. E muitas vezes nós queremos fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou te servir, mas primeiro o Senhor conserta as minhas finanças, arruma o meu casamento, troca o meu carro, aumenta o meu salário. E não é assim que funciona. Você tem que vir para o Senhor do jeito que você está, e Ele vai colocar as coisas no prumo, de acordo com a vontade dEle, com o tempo dEle. E o que é melhor, quando Deus faz isso, Ele faz o que é melhor para você. Então seja mais contente com o Senhor, mesmo quando as coisas não estão do seu jeito, mesmo quando as coisas não saem do seu jeito. Seja mais grato ao Senhor pelo ar que você respira, simplesmente. Seja grato ao Senhor por poder olhar para o céu e ver a lua e as estrelas, por acordar pela manhã e ver a claridade do sol. Comece a glorificar a Deus nas pequenas coisas e o Senhor vai te exaltar. Segundo ponto, no versículo 8 e 9. Ora, aconteceu que, estando ele diante de Deus, o seu sacerdócio, por ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Ele era um sacerdote do Senhor. E o segundo ponto que eu quero falar para você desse texto: exerça as tarefas que Deus te confiou com o máximo de competência e amor possível. Exerça o seu ministério da melhor maneira possível. Seja o melhor pai possível. Seja o melhor filho possível. Seja o melhor profissional possível. Não para se comparar com ninguém, mas seja a melhor parte da essência de Deus que há em você. E a gente vê Zacarias no seu turno, trabalhando. E ele ficava 15 dias fora de casa, trabalhando no sacerdócio. Sem murmuração, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então eu quero te desafiar essa noite a fazer as coisas com mais excelência. A fazer as coisas como se fossem para Deus, porque na realidade tudo que você faz é para Deus. Tudo que você faz é para glorificar o nome do Senhor. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, para que você pudesse ser Deus para as pessoas aqui na terra, para que você possa transmitir Deus através das suas atitudes. Para que as pessoas olhem para você e vejam a face de Cristo, para que nas suas atitudes as pessoas sejam atraídas para Ele. Faça o melhor.
Nós vivemos num tempo em que tudo é superficial, as pessoas fazem as coisas mais ou menos, casamentos mais ou menos, trabalham mais ou menos. E não é assim. Não foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para que glorifiquemos o seu santo nome. Comece a pensar sobre isso. Como têm sido as suas atitudes nas ações que você tem tomado. Versículo 13 diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Terceira lição: não temas, pois o nosso Deus é Deus que ouve as nossas orações. Não temas, pois o nosso Deus é Deus que ouve as nossas orações. E eles continuaram oferecendo sacrifícios ao Senhor, mesmo não tendo filhos. Porque eles serviam a Deus pelo que Ele era, pelo que Ele é, não pelo que Ele podia oferecer. E Deus é tão específico nas bênçãos que Ele tem para nós, como Ele foi aqui. Ele falou o nome, o sexo, o que Ele faria. Deus, quando Ele te dá uma palavra, ela vem completa. Quando Deus te faz uma promessa, essa promessa vem de forma clara. Busque ter discernimento daquilo que o Senhor tem para você. Não desista das suas orações. Aqui Deus fala, a sua oração foi ouvida. E sendo Zacarias já velho, você acha que ele orou pouco tempo? Você acha que o desejo no seu coração, e o homem judeu, até o 4º século, casava em média com 18 anos, e quando ele fala que ele era chegado em dias, ele tinha no mínimo 70. E o homem, quando se casa, o sonho dele é ter filho, o homem judeu mais que ninguém. Então, se nós imaginarmos que ele casou com 18 a 20, já tinha mais ou menos 70, 50 anos ele orou pelo seu filho. 50 anos de uma luta incessante por acabar com a angústia do seu coração, de buscar honra para o seu coração, porque o judeu sem filho é desonrado. O judeu sem o filho homem é muito desonrado. E muitas vezes, na primeira dificuldade, a nossa oração muda. Na primeira dificuldade, a nossa oração cessa. Eu quero te desafiar essa noite, meu irmão e minha irmã, a continuar orando como Zacarias orou, como Isabel orava, porque a sua promessa vai chegar. O seu sonho vai ser realizado, porque o nosso Deus é um Deus que ouve orações. Ah, mas eu preciso orar? A boa notícia é que você precisa orar. A oração é você falar com o seu Pai, na intimidade da palavra, na intimidade do seu quarto, buscando dentro do seu carro, não importa onde você esteja, Jesus está com você e está ouvindo a sua oração. E mais uma vez, eu quero pedir ao Senhor essa noite, para trazer à memória tudo aquilo que você tem de promessa para a sua vida. Tudo aquilo que você tem enterrado com os anos que se passaram, com as dificuldades que vieram, as promessas de conversão da sua família por completo, como Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa é para mim e para você, e ela está viva. Receba isso no seu coração, porque Deus ouve as nossas orações. E eu queria te desafiar nessa semana que se inicia, você reescrever os seus sonhos. Geralmente a gente faz isso no final do ano, mas faça isso hoje. Reescreva os seus sonhos. Busque na memória os sonhos que você tem. E os sonhos, procure além de tudo isso, procurar quais são os sonhos de Deus para você. Eu acho que essa é a oração mais sábia que podemos fazer. Versículo 14 ao 17 diz assim: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já dentro do ventre materno.
e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Quando Lucas cita que ele irá à frente no poder de Elias, Elias pregava o arrependimento, assim como João Batista pregou. João Batista pregou arrependimento. E esse quarto ponto aqui nos diz que você deve conhecer qual é o propósito e a missão de Deus para a sua vida. Você já sabe qual é o seu propósito, qual é a sua missão? João Batista tinha uma missão específica traçada por Deus, como eu e você temos. Mas muitas vezes nós não sabemos o que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que o Senhor espera de nós. Muitas vezes nós não sabemos ou não queremos nos envolver com aquilo que o Senhor tem para nós. Mas que nós possamos conhecer qual é o propósito de Deus para nós. Você tem um chamado. Nem que seja o chamado como o chamado de Ananias, para orar por Paulo. E o evangelho que lemos hoje, a Bíblia que temos hoje, nós devemos muito a Paulo, que pregou para gentios como nós, que a palavra chegou até nós. Então não se preocupe com a quantidade de pessoas que você alcance, se preocupe em alcançá-las. Pode ser uma pessoa só, e essa pessoa pode abrir portas do céu. E aqui fala que João Batista pregava o arrependimento. E talvez essa noite seja uma noite de nós nos arrependermos de tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Talvez esse ministério de João Batista e de Elias seja um desafio para mim e para você hoje, pregar o arrependimento num mundo onde as coisas têm se tornado tão normais. Pecar é normal, roubar é normal, matar é normal. E não é normal. Normal é ser irrepreensível, como Zacarias e Isabel eram. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é o correto. Versículo 18 a 20 já diz assim: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu tempo se cumprirão. E eu reforço mais uma vez: jamais deixe de acreditar nas promessas de Deus. A distância entre o seu sonho e a realização dele é o tempo que você se encontra em oração. É o tempo que você espera no Senhor. Às vezes você tem uma promessa tão distante, tão antiga quanto Zacarias tinha, quanto Isabel tinha. E o que você tem que entender é que o nosso Deus é esse Deus que está falando aqui, que fala com você hoje através da minha boca, para te trazer de volta à casa do Pai, para ressuscitar os seus sonhos, como ressuscitou Lázaro, para trazer vida em áreas da sua vida em que todas as situações estão mortas, onde não há alegria nenhuma, onde não há paixão nenhuma, onde não há amor nenhum. Essa noite o Senhor pode te renovar com uma simples confissão que Jesus é Senhor da sua vida, que Ele pode governar suas ações e pensamentos, porque o que o Senhor espera de nós é submissão e cumprimento da sua palavra para nós virá. Não importa onde você andou até hoje, não importa o quão distante os seus sonhos estavam até essa noite é noite de eles começarem a se realizar.
É noite de você tomar posse de tudo que o Senhor tem para você. É noite de você se aliançar com o Senhor e falar: eu quero ter a fé de Zacarias. Eu quero ter a oração que ele tinha, o tempo de oração que ele tinha. Eu quero ter a fé que ele tinha. Eu quero ter a perseverança que ele tinha. E quando você ora ao Senhor pedindo, nós vimos que o Senhor ouve as nossas orações. Que Ele ouça a sua essa noite. Último ponto. Do verso 24 ao 25 diz assim: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Creia que Deus é gracioso para tornar o seu sonho realidade. Não é por merecimento, é porque Deus é bom. Não é porque você é bonzinho, é porque Deus é bom. Não é porque você é justo, não, é porque você é filho de Deus. E o Pai, Ele quer submissão do Filho, e o Pai é especialista em nos trazer alegria. Que a alegria que Zacarias e Isabel tiveram ao receber João Batista, que essa alegria entre na sua casa hoje. Que você receba Jesus na sua casa, que você receba o Senhor dos sonhos na sua casa. Que Ele entre e ache morada. E eu quero finalizar lendo no capítulo 1, do verso 76, diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados, graças à estranhável misericórdia do nosso Deus. A estranhável misericórdia de nosso Deus. É por isso que o Senhor nos ama. A sua misericórdia está sobre nós, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse é João Batista, que pregou arrependimento, que foi o maior presente que os seus pais já ganharam. E eu quero te oferecer esse presente essa noite através de Jesus. Receba o Senhor Jesus como Senhor, seu Senhor e Salvador da sua vida. Que Jesus seja o maior sonho do seu coração. Que conhecê-lo e caminhar com Ele seja o sonho que você tem há muitos anos. Porque Jesus está aqui. Ele está ao seu lado. Ele espera que você caminhe com Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escolha caminhar com Jesus. Ele é especialista em realizar os sonhos e os desejos do seu coração. Eu desejo que essa palavra ache lugar no seu coração, que ela frutifique, que ela multiplique, que ela te sare, te cure, te liberta e traga vida na sua casa e no seu coração, em nome de Jesus. Eu vou orar finalizando. Mais uma vez vai aparecer na tela a conta da nossa tesoureira, que dentro em breve será já a conta da igreja que estamos providenciando para o novo local. Que você nos ajude nesse momento de mudança, de investimentos que são bem maiores que pensamos, mas os pensamentos de Deus também são maiores que os nossos. Nós sabemos que está tudo no controle do Senhor. Em momento algum nós desesperamos, porque temos a certeza de que é o Senhor que está no caminho da fé conosco. Que você possa ter uma semana cheia de paz, cheia de tranquilidade, cheia de sonhos renovados, cheios da graça de Deus, do amor, do favor imerecido de Deus. Que o Senhor caminhe com você essa semana. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por tudo que de Ti recebemos essa noite, pela Tua palavra que nos traz tanta esperança,
tanta certeza e tanta paz. Que o Senhor trilhe os caminhos do nosso coração, que o Senhor nos direcione, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, porque o Senhor é bom. Perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos conduz à vida eterna ao teu lado. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.